Sem dúvida alguma, na história antiga, nenhuma mulher é tão popular nos tempos modernos quanto Cleópatra. Reconhecida por sua astúcia e beleza, Cleópatra é recordada com tristeza devido ao seu final trágico e precoce. Mas será que sua figura era tão impressionante quanto aparentava, ou existia um lado sombrio que muitos desconhecem? Seria Cleópatra possivelmente uma das primeiras mestres da manipulação na história? Bem-vindos ao Espiando a História, onde exploraremos as ações mais intrigantes e assustadoras de Cleópatra. A aura mítica em torno de beleza de Cleópatra é viva até hoje, tanto como em seus dias de vida quanto nos tempos contemporâneos. O mito ganhou ainda mais força na era moderna, especialmente após a impressionante interpretação de Elizabeth Taylor no papel do filme Cleópatra, onde sua beleza e graça eram extraordinárias. Embora tenha conquistado poderosos líderes como César e Antônio, historiadores contemporâneos, como Plutarco, não compartilhavam unanimemente dessa visão de sua beleza. No livro Vida de Antônio, publicado em 75 d.C., Plutarco fez essa observação: sua beleza real não era tão extraordinária a ponto de ninguém poder se comparar a ela, nem que sua visão fosse irresistível, mas o impacto de sua presença era algo impossível de resistir. O encanto de seu caráter superava sua aparência. Evidentemente, Cleópatra valorizava mais os encantos de sua personalidade do que sua simples beleza física. O magnetismo de Cleópatra vinha mais de sua perspicácia mental do que de sua beleza exterior. Ela dedicou-se ao estudo de disciplinas como matemática, medicina, alquimia, economia, história e geografia, abrangendo quase todas as áreas de educação geral que muitos estudantes costumam evitar na faculdade. Falava 9 idiomas, tinha o dom de direcionar e influenciar conversas entre as pessoas. Sua inteligência aguçada e seu charme natural se misturavam, tornando-a irresistível e impossível de ser negligenciada. A imagem cuidadosamente cultivada como uma sedutora irresistível desempenhou um papel crucial em sua carreira política, exigindo dela constante esforço para atender às expectativas do público. Ela se empenhava em garantir que sua presença correspondesse, no mínimo, ao que os espectadores esperavam. O custo da beleza de Cleópatra. Certamente, Cleópatra estava disposta a ir a extremos para preservar sua aparência, compreendendo que seu controle sobre o poder não se limitava apenas aos pretendentes políticos, mas também à sua representação como a reencarnação da deusa egípcia Ísis. Sua habilidade como administradora, ao contrário de seus irmãos, contribuiu significativamente para sua popularidade e a consolidação de sua divindade. Cleópatra reconhecia a importância de ter uma imagem divina e entendia que manter essa imagem era essencial para sua vida política. Sendo uma alquimista especializada, Cleópatra explorou a pseudociência anterior à química e estabeleceu sua própria fábrica de perfumes nas proximidades de Engedi, às margens do Mar Morto. Acreditando que suas fragrâncias possuíam poderes de controle mental, Cleópatra as utilizava ativamente como ferramenta de persuasão para alcançar seus objetivos. Entretanto, quando se tratava de cuidados com a pele, ela evitava qualquer risco. Embora seus interesses amorosos parecessem inclinar-se para homens mais velhos e influentes, Cleópatra tinha um medo evidente de envelhecer. No primeiro século, antes de Cristo, no Egito, opções como botox e cirurgia plástica estavam fora de cogitação, mas ser uma rainha tinha suas vantagens. Assim como muitas rainhas ao longo da história, Cleópatra seguia regimes de beleza incrivelmente elaborados que a maioria das pessoas comuns nem ousariam imaginar. O tratamento de spa predileto de Cleópatra era algo que a maioria dos bilionários modernos teria dificuldade em realizar sequer uma vez, muito menos todas as manhãs. Segundo a lenda, seu banho era preenchido com o leite de 700 burras lactantes. Embora o número de burros pareça surpreendente, a prática de tomar banho em leite de burra não é tão estranha quanto pode parecer. Na verdade, o leite de burra era considerado um poderoso agente contra o envelhecimento em todo o mundo antigo. A reencarnação da deusa Ísis. Agora vamos conhecer um pouco de como Cleópatra iniciou sua atuação como uma divindade?
Inicialmente uma deusa menos conhecida, chamada Ísis, ascendeu para se tornar uma das divindades mais veneradas do Antigo Egito ao longo da era dinástica. Com o fortalecimento do Império Romano e da aliança com o Reino do Egito, a influência de Ísis se expandiu desde a Inglaterra até o Afeganistão. Portanto, Cleópatra, ser considerada a reencarnação de Ísis, desempenhou um papel crucial na consolidação de sua autoridade. Embora os faraós se autoproclamassem divinos, essa não era uma novidade na história do Antigo Egito. Cleópatra proclamou-se a nova Ísis, instruindo seus súditos a reconhecê-la como a encarnação terrena da deusa. Com a esperança de ser venerada e que o solo por onde passasse fosse beijado por seus súditos, Cleópatra adotou essa estratégia, e, surpreendentemente, funcionou. Pertencendo à dinastia ptolomaica, descendente dos generais de Alexandre, especialmente de um chamado Ptolomeu I, Cleópatra e sua dinastia não apenas tinham raízes gregas, mas também seguiam os costumes e falavam a língua grega. Os Ptolomeus exerceram domínio sobre o Egito por aproximadamente 300 anos, desde que Ptolomeu I assumiu o controle após a morte de Alexandre em 323 a.C. A ascensão ao poder foi particularmente desafiadora para Cleópatra, dado que ela era uma mulher. Possivelmente ela se destacou como o primeiro governante ptolomeu a aprender e falar a língua egípcia, embora sua tentativa de se apresentar como Ísis pudesse ser vista como um ato de arrogância, foi também uma jogada genial para ser aceita por seus súditos. Antes do reinado de Cleópatra, os ptolomeus mostravam pouco interesse na cultura ou religião egípcia, mantendo-se principalmente confinados à cidade de Alexandria. Durante o governo de Ptolomeu, Alexandria era como uma espécie de enclave grego no Egito Antigo, com considerável influência helênica. No entanto, a autodeclaração como uma deusa era um passo audacioso, mesmo para alguém tão astuto quanto Cleópatra. Forçada a casar com o próprio irmão. Cleópatra enfrentou desafios significativos desde cedo. Aos 14 anos de idade, perdeu sua mãe em circunstâncias misteriosas. Com seus irmãos ainda muito jovens, seu pai, Ptolomeu XII, nomeou Cleópatra como regente e co-governante. Durante 4 anos, ela governou ao lado de seu pai, adquirindo valiosa experiência em governança. No entanto, a morte de Ptolomeu XII trouxe complicações para Cleópatra. Inicialmente, foi proposto que Cleópatra se casasse com seu irmão de apenas 10 anos, compartilhando assim o trono com ele. Contudo, desde o início desse casamento, Cleópatra deixou claro que não tinha intenção de dividir o poder com seu jovem marido. Essa postura era inédita, uma vez que se esperava que as governantes do Antigo Egito se submetessem aos homens, mas Cleópatra desafiou essa norma. De forma determinada, ela eliminou o nome de seu irmão, Ptolomeu XIII, de documentos oficiais, e as moedas cunhadas durante seu reinado exibiam apenas seu próprio rosto. Além disso, Cleópatra provocou a ira do Império Romano, quando formou uma aliança com os sírios contra o exército romano. Roma, então, tomou partido do jovem rei descontente, e o ajudou a depor Cleópatra, sua esposa e irmã. A tentativa de Cleópatra de resistir ao seu irmão Ptolomeu XIII foi frustrada, levando-a a fugir com sua irmã, Arsinoé IV. Embora ambas as irmãs tivessem se unido para escapar do irmão mais novo, a relação entre elas era tensa e assustadora. As diferenças entre elas persistiam, e a situação piorou, ao ponto de Cleópatra acreditar que Arsinoé conspirava contra ela. Enquanto isso, Ptolomeu XIII exerceu o papel de faraó da maneira que se esperaria, como um menino de 11 anos. Seus conselheiros lutaram para controlá-lo, mas não deu muito certo. Ptolomeu XIII, de forma insensível, ordenou a execução de Pompeu e realizou esse ato diante de sua esposa e filhos. Essa brutalidade chocou até mesmo Júlio César, rival de Pompeu. Ptolomeu XIII tentou fugir das forças combinadas de César e Cleópatra, mas encontrou seu fim ao se afogar no Nilo. Seguindo as tradições, Cleópatra foi novamente forçada a se casar, desta vez com seu outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Contudo, esse casamento foi meramente nominal, já que Cleópatra já estava envolvida romanticamente com César. Mais tarde, ela deu à luz um filho de César. Sem hesitar,
ordenou a morte de Ptolomeu XIV para garantir que seu filho fosse corregente. O desejo de Cleópatra pelo poder revelou-se mais forte do que seus laços de sangue, resultando na eliminação de cada um de seus irmãos. Como mencionamos anteriormente, Plutarco a descreveu como encantadora, e nesse contexto, Cleópatra mostrou sua habilidade única de influenciar os homens e levá-los a participar de ações que normalmente eles não participariam. A rainha encantadora ou a mestre da manipulação? Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Essa habilidade era notável. Era como se Cleópatra tivesse um comando hipnótico sobre esses homens, mas, na verdade, era mais uma questão de ela compreender profundamente o que eles desejavam. Com uma inteligência afiada e espirituosidade, Cleópatra conquistou o apoio de César e Antônio ao oferecer a eles não apenas sedução, mas também inovação. Ao se apresentar a César escondida dentro de um tapete e Antônio vestida como a deusa do amor, Afrodite, Cleópatra mostrou sagacidade. Essa astúcia não só a ajudou a ganhar controle sobre esses homens poderosos, mas também criou uma teia de sedução tão densa que envolvia seus sentidos como um novelo de lã. César, tomado por uma paixão intensa, elevou uma estátua de Cleópatra no templo romano de Vênus Genetrix, colocando-a ao lado da própria estátua da deusa. Por sua vez, Antônio, ao ver Cleópatra vestida como Afrodite, esqueceu completamente seus planos de invasão e optou por passar o inverno em Alexandria com ela. Enquanto Roma enfrentava a guerra civil, Cleópatra e Antônio desfrutavam de seu próprio clube secreto de bebidas. Há relatos de que Cleópatra, em uma ocasião, ordenou que lhe trouxessem vinagre, e, de forma surpreendente, jogou todas as suas joias nele. Após dissolver suas joias no vinagre, Cleópatra aceitou o desafio de Antônio e bebeu a mistura, cujo valor atual ultrapassaria os 10 milhões de dólares. Agora quero saber de você. Você ainda acha que Cleópatra é a mulher mais bela da história, apesar desse seu lado um tanto obscuro? Compartilhe sua opinião nos comentários e deixe sua curtida neste vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Espiando a História.